Agora sim. Bom dia oficialmente a todos, principalmente a Alice. E nós temos aqui agora que começar a nossa aula, né? Deixa eu fechar isso aqui que eu abri errado. Olha aqui. Então, olha a lista de presença. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade em geografia, que vai ser nossa primeira aula, a questão da discussão dos biomas brasileiros. Você se lembra da nossa última aula, aula 20, né, do caderno 5, foi a respeito das formações florestais, né? Floresta amazônica, mata de araucária, mata atlântica, né? E agora nós vamos para a parte das formações complexas, né? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho da questão aqui da Caatinga, do Cerrado e do complexo do Pantanal, tá bom? Vamos compartilhar a tela para a gente dar uma olhadinha na nossa aula, né? Bem, então o nome da aula oficialmente lá no caderno é Biogeografia do Brasil 2, o retorno de Rambo. Temos ali página 250, aula 21. Página 250, aula 21. Sobre as formações complexas, tá? Pessoal, essas formações, observem, é sempre bom, eu sei, professor, o senhor é chato, eu sei, eu sei. Ó, o Brasil está situado quase que inteiramente na zona intertropical, tá? Então aqui tem o Trópico de Capricórnio e aqui em cima o Equador, e a massa do território brasileiro está aqui, né? Entre esses dois paralelos especiais. Bem, essas formações, para ficar fácil para vocês, né, para vocês lembrarem, se tiver que fazer um vestibular, aí alguma coisa, é só lembrar que essas formações estão na faixa diagonal do território, né? Hoje nós vamos estudar os campos, que estão aqui embaixo, tá? Olha aí, os campos, que não são uma formação complexa, né? São uma formação campestre. Nós teríamos uma outra desse tipo aqui em cima, tá? Ó, que, que são os chamados campos de Roraima, e também aqui no Rio Negro, ó, a chamada Campinarama, né? Ou Campos de Ileia, tá? Mas ela não aparece na apostila, né? A apostila se preocupa só com os maiores biomas, né? Então, nas áreas onde não temos umidade constante, então, são as áreas de clima tropical continental e as áreas de clima tropical semiárido, né? Então, o Pantanal, tropical continental. Mas, professor, como que não tem umidade constante se o Pantanal está sempre alagado? Então, ele está sempre alagado não por causa da chuva, mas por causa da cheia dos rios que desaguam lá. Lembrando que é um território depressivo, né? É uma depressão. Então, os rios que lançam suas águas ali é que enchem o Pantanal. O Rio Paraguai, o Rio Paraná, em parte, são grandes rios que lançam suas águas ali, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. No tropical continental, o Cerrado, né? Cerrado, Cerradão, Cerradinho, e a Caatinga, a nossa savana espinhenta, tá bom? Então, embora sejam assim áreas que têm um clima parecido, elas têm uma grande variedade, uma grande diversidade de espécies, tá? Então, de baixo para cima, a partir do Mato Grosso do Sul, o Pantanal, depois no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o Cerrado, e finalmente lá no sertão nordestino, a Caatinga. Vamos dar uma olhadinha aí no Cerrado, né? Ó, Cerrado, eu preciso que vocês associem a uma savana. Savana. Então, lembra lá da África, se não der para lembrar do Cerrado, lembra da África, do leão, da zebra. Não vai ter no Brasil, evidentemente, isso, né? Mas, né? Lembra, tá? Lembra da paisagem. Porque são, dependendo do tipo de cerrado, né? Uma vegetação baixa, entremeada com árvores distantes umas das outras, até para que não haja aí a propagação dos incêndios, né?
que são tão comuns nessas regiões, incêndios provocados pela própria natureza, tá? E, inclusive, esses incêndios eliminam as árvores doentes, esses incêndios eliminam parasitas das árvores e geram uma camada de fertilidade com as suas cinzas, né, de potássio e tal, que as árvores que vêm depois se aproveitam, né? Então, é um clima tropical típico, quer dizer, ele tem uma estação seca bem definida e fortemente influenciado pela continentalidade. Então, ele tem uma grande, esqueci o que eu ia falar, ele tem uma grande amplitude térmica, né? Isso, na época do verão, né, a chuva cai mais e faz mais calor. Na época do frio, né, nós temos aí um clima, a queda da temperatura e da umidade. Tá? O solo que predomina lá é o salmourão, né, um solo de média fertilidade, mas de grande acidez, resultante da desagregação do granito. Então, para que esse ecossistema possa ser aproveitado, né, pudesse ser aproveitado, ele teve que ser corrigido, né, com a adição de hidróxido de cálcio, né, com a presença da calagem, hemisfério sul é assim, com a presença da calagem para poder ser aproveitado para a agricultura e para a pecuária. Tá? Deu tão certo que 75% do cerrado já foi destruído, né? Por conta do plantio de soja, do plantio de algodão, né? Muito embora ele fosse uma área de mega diversidade biológica. Mega diversidade biológica, ele está acabando, né? Aí, assim, na nossa frente, para ceder lugar para soja, para virar ração para porco chinês, né? Também algodão para virar camiseta que a gente compra da China, a gente exporta o algodão e compra a camiseta, e para virar gado, né? Gado que, se é de boa qualidade, a gente não come. São 3 grandes grupamentos de cerrado, hein? Então, os chamados campos limpos, ó, tá? Campo limpo, ele é sem nenhuma árvore por perto, não tem árvore. É uma vegetação bem baixa, né? Depois, o campo sujo, em que já temos a presença da vegetação sob a forma de árvores, né? Essas árvores com tronco e galhos retorcidos, né? Já parecida com a do cerrado propriamente dito. Por que tronco, galho retorcido? Para poder resistir aos incêndios, para diminuir a propagação do incêndio, né? Raízes profundas, para poder aproveitar também a água do subsolo na época das secas, tá? E o campo cerrado, quando nós já vamos encontrar um volume maior de plantas, né? De árvores espalhadas no meio da formação de gramíneas. O cerrado propriamente dito, árvores pequenas, né? Clima tropical continental, ali em Goiás, Brasília, né? É onde a gente caracteriza mais aqui o cerrado, tá? E o cerradão, tá? Já mais para o norte, na fronteira com a floresta amazônica, né? Na transição para a floresta amazônica. Maior porte, vamos lembrar aqui da carnaúba, né? Mais denso, uma espécie mais perto da outra. Aqui quase não tem incêndios periódicos, tá? No limite aí com o clima equatorial, tá bom? Então, 3 grandes tipos de cerrado. Eu coloquei 3 imagens aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Cadê? Pronto. Então, aqui, ó, aqui é para vocês darem uma olhada na árvore, né? Olha aqui, troncos totalmente tortos, né? O galho torto, a folha coberta por pelos, né? Para também absorver, ou cera, né? Como a folha da carnaúba, para aproveitar um pouquinho mais a umidade. Depois, esse cerrado aqui é aquela formação campestre que eu falei, né? Você tem uma árvore e nada mais. Aqui o cerrado propriamente dito, né? Então você tem a formação campestre aqui, sim, mas tem já algumas árvores aqui, né? Mais presentes, mais perto uma da outra. E numa mata de galeria, olha como essa vegetação é densa, ó, né? O cerradão,
né? Bastante água presente, né? E aqui uma vegetação densa na mata de galeria, né? Vamos avançando então num cânion, né? A Caatinga, pessoal, vocês que falam tupi-guarani, né? Sabem que Caatinga quer dizer mata branca, né? A Caatinga, ela é típica do sertão nordestino, é a nossa savana espinhenta, tá? Então, uma vegetação que vai acompanhar o clima semiárido, tá? Não suporta uma vegetação muito complexa. A Caatinga sempre foi o patinho feio dos ecossistemas brasileiros, mesmo sendo o maior ecossistema totalmente brasileiro, tá? Então, ali predominam as cactáceas, como o nosso amigão aqui, ó. Olha ele aqui, o mandacaru, maior cacto brasileiro, né? Essa foto é clássica, né? Então, nós temos aqui, lembra? Xerófitas, troncos e galhos coletores, raízes profundas, né? E folhas, vegetação com folhas em formato de agulha, aciculifoliadas, tá? Para quê? Para não perder umidade para o ambiente e para condensar o orvalho que eventualmente ocorra, fazendo com que esse orvalho seja condensado no espinho, aí ele goteja aqui e é absorvido pelo solo e depois pela raiz, né? Esse esse ecossistema também tem sido devastado. Porque o pessoal não liga muito devastar o cerrado, devastar a caatinga, né? Não pode devastar a floresta amazônica. Floresta amazônica. Então, temos aqui o desenvolvimento da agropecuária, que já é uma atividade tradicional de lá, tradicional, agropecuária, o gado bovino criado à solta, né? Inclusive com o gado se alimentando, inclusive, de algumas espécies vegetais dessa região, como é o caso, por exemplo, da palma, né? Que é um tipo de cacto que tem o espinho mais suave, o gado se alimenta de palma, né? Eventualmente, certo? E então e as atividades extrativas, né? Extrativismo de madeira, etc. Tem madeira aqui? Tem. Nas áreas limítrofes com o agreste, o meio norte tem, tá? Correndo o risco, então, de desertificação, porque não chove, você tira a cobertura vegetal pouca que tem, passa de savana para deserto. Então, manejo inadequado também. Aí o complexo do Pantanal, outra forma de outro bioma, né, de transição. Aqui eu coloquei para a gente ver, acho que vocês têm essa foto no caderno também. Ó, lagos e baías, né? Isso aqui, então, na época da cheia, o pantaneiro traz o gado para cá e o gado fica aqui, né, apacentando e tal, pastando. O grande problema é que se ele quiser atravessar para cá, ele tem que passar por aqui, onde tem piranha, onde tem jacaré, né? Então ele coloca o boi mais fraco, o boi velho, o boi doente, o famoso boi de piranha, para ele ser devorado pela piranha aqui, ele passa com o gado aqui, tá? E aí não há o ataque. Mas eu repito, né? Isso aqui não tem um período de chuva muito forte aqui, não, né? Isso aqui vem principalmente de cheia de outros biomas onde ocorre a chuva e a água é levada por rios até aí, tá? Então, lagoas e baías temporárias, como eu acabei de mostrar. E o que é legal pensar é essa ideia de um mosaico vegetacional. Vejam, deixa eu voltar lá no mapa um pouquinho. Aqui, ó. Olha o Pantanal aqui. Então, é legal, o Pantanal faz contato, ó, com a floresta amazônica, com o cerrado, com domínios florestais aqui da porção sul, tá? E com algumas áreas de campo também que tem aí dentro. Dessa maneira, ele é esse mosaico, esse quebra-cabeça com diferentes formações vegetais, né? Então ele tem uma zona de contato entre as gramíneas ao sul, o cerrado, zonas de mata, né, finalzinho de Mata Atlântica, e mesmo xeromorfismo, já na porção mais ao norte, tá? Como está perto aqui de São Paulo, perto da região sudeste, né, Mato Grosso do Sul, ele vem sofrendo demais com o desmatamento para colocar o gado, né, para o extrativismo mineral do maciço do Urucum, né, de onde sai bastante manganês, fica lá
no meio do Pantanal, né? E também o turismo ecológico, né? Vocês sabem que o turismo nem sempre deixa pegadas apenas e leva fotografias, né? Nós temos um impacto forte também com o turismo. Tem um destino turístico bastante importante aqui para os paulistas, que é a cidade de Bonito, né? Que é mais ou menos a entrada aí do Pantanal Mato-Grossense. A maior cidade do Pantanal é a cidade de Corumbá, que já fica na fronteira com a Bolívia, né? É chamada Corumbá de capital do Pantanal. E lá no extremo sul, nós temos os campos sulinos, né? O nosso Pampa, né? O Pampa brasileiro, né? Onde o gaúcho faz churrasco e queima rosca. Olha aqui. Então, né? Uma vegetação totalmente de gramíneas, né? Uma formação herbácea, tá? Solo orgânico de ótima qualidade, mas que precisa ser manejado corretamente. Esse tipo de solo ele precisa de um tempo de descanso. Senão, a parte de baixo dele, o subsolo, não se recompõe organicamente e a base dele, a base geológica dele, que é arenito, que é areia, sobe. E aí nós temos o processo de arenitização. Né? E aí esse solo se torna inviável. Né? É a ação humana que não permite que esse solo descanse, porque ele é ótimo para a pecuária, ele é ótimo para a agricultura. Então nós vamos plantando lá. Lugares como Santa Maria, por exemplo, ou mais lá para o sul, Dom Pedrito, né, aquele pedaço lá, estão sofrendo muito com esse processo aí, né, de aproveitamento intensivo do solo. O relevo ali são os morrotes muito baixinhos, chamados de coxilhas, né, alguma coisa como joelhos, tá? Então, são morrotes assim, bem baixinhos, né, as coxilhas. Esse tipo de solo, esse tipo de bioma, ele está aqui, ó, no extremo sul, tá? Essa região aqui, ó. Então nós aproveitamos principalmente para pecuária, tá? Gado bovino de raças europeias, que se adapta bem aí ao clima subtropical. E aqui no extremo sul, bem no extremo sul, na fronteira com o Uruguai, nós aproveitamos para a criação de carneiros, tá? Aqui assim, é a criação de ovinos nessa franja final aí, tá bom? Os gaúchos chamam isso aqui de metade sul, né? Então tem a metade norte e a metade sul. Metade norte, onde estão as grandes cidades, Porto Alegre, Bento Gonçalves, ali, né? Caxias do Sul, e para a parte sul, onde estão essas áreas aí de coxilhas e tal, tá bom? Então esse extremo sul é a ovinocultura, a criação de carneiros para obtenção de lã. Inclusive, tem um prato típico lá que eu gosto muito, que é o espinhaço de ovelha. Eles fazem um ensopado com a coluna vertebral da ovelha, aí você chupa aquele osso, é uma coisa horrorosa. Mas, enfim, então, é o Pampa Gaúcho do Brasil. Tá? Bem, vou pedir para vocês realizarem aí os exercícios, né? Ó, vamos ver aqui juntos? Então, a travessia de veredas sertanejas, ó, Euclides da Cunha escrevendo, lembra dele? Os Sertões. Sobre o que trata os Sertões? A Guerra de Canudos, né? Bom, a travessia das veredas sertanejas. Brancas. Agora, quando você anda na Caatinga, meu filho, a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e o estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Quer dizer, você se enrosca em cacto, né? Repulsa-o com folhas urticantes, quer dizer, você encosta na folha, ela te dá coceira. O espinho, o graveto que está tudo espetado no chão, e você vai e pisa nele, e desdobra-se na frente léguas e léguas, imutável ao aspecto desolado. Árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo,
lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. PQP, que coisa mais chata. Aí você coloca isso aqui para um adolescente ler e quer que o cara passe a gostar de ler. Ah, não, vamos desenvolver o gosto pela literatura. Lendo um negócio desse. Vê se pode. Ah, francamente, viu? Bom, alternativa A, então, nessa daí, ó. Ele está falando sobre o xeromorfismo do sertão nordestino. Né? É. Aí nós temos dois pesquisadores, desculpa o desabafo sobre a literatura. Temos dois pesquisadores, ó, de novo, hein? Olha o Equador e olha o Trópico de Câncer. E aqui os biomas. Dois pesquisadores percorreram trajetos marcados no mapa. Tá? Um saiu aqui do ponto 1 da floresta amazônica, passou pelo Cerrado, passou aqui pela, sei lá, Mata Atlântica e chegou na Mata de Araucária. E o 2 saiu aqui da Caatinga, atravessou um pedacinho de Cerrado, passou pela Mata dos Cocais e chegou até a floresta amazônica. A tarefa deles foi analisar ecossistemas encontrando problemas, relatar e propor medidas. A seguir são reproduzidos trechos aleatórios dos relatórios. Vamos lá. Trechos aleatórios extraídos do pesquisador 1, o P1, que é esse cara aqui, ó. Por causa da diminuição drástica de espécies vegetais desse ecossistema, como pinheiros, pinheiro no Brasil é coisa de zona mais fria, lembra? Mata dos Pinhais, né? A gralha azul, que ajuda a dispersar a semente do pinheiro, o pinhão, também está em processo de extinção. Então, nós sabemos que o número 1 está falando da mata de araucária, ou pinheiro do Paraná. E aí, 2, as árvores de troncos tortuosos, ele está falando agora do cerrado casca grossa, ó, né? Estão sendo utilizados em carvoarias, tá? Então, é o cerrado. Muito bem. Aí o número 2. Das palmeiras que predominam nessa região, você tira substâncias importantes para a economia regional. Né? Vamos lembrar o óleo, né? O óleo do babaçu, o óleo extraído do coco do babaçu, tá? Que é da mata dos cocais. E, finalmente, apesar da aridez, olha lá, né? Plantas espinhosas, cactáceas, tá? Temos biodiversidade. É a caatinga. Certo? Então, alternativa B aí, facinho, né? Bom, essa então é a aula 21, né? Não tem nem resumo e nem exercício para fazer, tá bom? Pessoal, sobre a aula 21 de Geografia, alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês gostariam de expor? Fiquem à vontade. Não? Oi, pode falar, Guilherme, estou à disposição. Se você puder abrir o microfone. Professor, eu vi que você falou que tinha uma planta, acho que no cerrado tinha pelo nas folhas. Para que serve? No caso dos pelos, é para absorver a água, né, o orvalho. Tá? Tem a mesma função que o espinho da cactácea. Então ele absorve o orvalho e aí a planta chupa aquela água. E a cera é uma espécie de protetor solar, né? A cera é para proteger a folha do sol inclemente, né? E é uma cera forte. A carnaúba, né? Lembra que eu falei? É aquela que a gente usa como para lustrar móveis, tá? Então a cera é protetor solar e o pelo é para absorver água. Ah, e os galhos têm espinhos também, às vezes para proteger o fruto, né? Para que ele possa amadurecer e não ser devorado antes por alguma ave, etc. Tá? Que aí o pássaro não consegue pousar no galho, né? Porque tem espinhos, certo? E ele não devora o fruto antes da hora. Ok? Beleza. Então vamos para frente? Nada. Agora nós vamos para Era Vargas. Então, de novo, né? Caderno 6, aula número 21, página 214. Vocês se lembram que na aula número 20 nós vimos o final da República Velha, lembra? Então nós vimos lá a Revolução de 30 acontecendo.
E agora nós vamos ver os 4 primeiros anos, 4 não, 7, 7 primeiros anos do governo Vargas. Você se lembra que Getúlio Vargas assumiu dentro de um processo de mudança do paradigma da sociedade brasileira, né? Então o Brasil vai passar de um país rural, de um país agroexportador, de um país agrário, para um país urbano e industrializado, tá? Para poder fazer essa obra toda, que não foi uma obra pequena, Getúlio Vargas teve essas fases todas aqui, de 30 até 45. Hoje nós vamos ver essas duas primeiras, né? Ó, o governo provisório, de 30 a 34, as primeiras medidas até a Constituição, e depois de 34 a 37, né, que é o governo constitucional, que ele acaba usando para ganhar tempo, e, enfim, para depois poder dar o golpe do Estado Novo, onde ele se estabelece como ditador até 1945. Depois ele volta, né, em 1950, governa até 54, quando comete suicídio. Tá? Então, as primeiras medidas dele, já no governo provisório, foi muito provisório, né, bastante provisório, já indicavam uma tendência de mudança. Né? Se a ideia dos tenentes era colocar em ação os mecanismos liberais da Constituição de 1891, o Vargas não pensava assim. Tá? Tanto é que ele rasga a Constituição de 1891 e durante o período 30 a 34 o Brasil não tem nenhuma Constituição. Tá? O que vale é jurisprudência, opinião dos governantes e decretos-leis da parte de Vargas. Tá? Decreto-lei. Então não tem votação, até porque não tem Congresso Nacional aberto. Ele fecha o Congresso Nacional, fecha a Câmara, fecha o Senado e assume o poder com a autoridade discricionária sobre o restante do país. Tá? Essa é a primeira fase dele. Né? No lugar dos governadores, fecha os partidos políticos também, né? Até os que o apoiaram, como o Partido Democrático aqui da família Mesquita, tá? Também o Partido Republicano, também o PCdoB, também o PSB, todos eles são fechados. Tá? No lugar dos governadores ou presidentes de província, ele coloca os tenentistas, né? Os tenentes. Até para que um fique no Mato Grosso, outro fique em Goiás, outro fique no Pará, né? Um tenente bem longe do outro. Menos só 2 estados que não receberam interventores aí tenentistas, tá? O Rio Grande do Sul, que permaneceu com Borges de Medeiros, e depois e Minas Gerais, que permaneceu com Antônio Carlos Andrada. Os outros estados todos receberam interventores. Com isso, ele pega os cabeças do movimento tenentista, que poderiam fazer oposição a ele, e espalha esses caras pelo Brasil. Quer dizer, Vargas já mostrou toda a genialidade política dele. Ao invés de arrumar briga com os caras, ele fala, não, ó, faz o seguinte, vocês vão me ajudar a governar o Brasil, tá? Vocês vão ser governadores. Pronto. Coloca esses caras como interventores. Aqui em São Paulo, ele colocou um interventor para provocar a elite paulista. Ele colocou o tenente João Alberto, que era pernambucano. E não sei se vocês sabem, antigamente havia um certo preconceito contra os nordestinos aqui no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, tá? Então, antigamente, né, para a elite paulista, imagina só a elite do café que mandava no Brasil, agora, de uma hora para outra, um pernambucano, né, ainda mais tenente mandando aqui na gente, que absurdo. Por melhor que ele fosse, né, o preconceito vai falar mais alto. Vargas também cria 2 ministérios importantes aqui, ó, a Indústria e Comércio e o Ministério do Trabalho. Nesse Ministério do Trabalho, ele colocou como primeiro ministro do Trabalho o avô do Fernando Collor de Mello, o Lindolfo Collor, né? Foi o primeiro ministro do Trabalho que nós tivemos aqui. Amigo do Vargas, lá no Rio Grande do Sul, Lindolfo Collor, tá? Também diminui aquele
aquele federalismo, aquela autonomia exagerada que havia, né, dentro do Brasil, os chamados 20 feudos ou 20 capitanias hereditárias, né, a uma centralização administrativa, até para poder dotar o Estado de alguma racionalidade. Por exemplo, uma coisa que o Vargas fez foi criar o Departamento de Administração do Serviço Público. Então, ele vai criar carreiras dentro do serviço público, estabilidade, para que não houvesse aquela troca constante de funcionários quando acabava um governo, né, a chamada derrubada, né, quando os funcionários públicos ligados ao governo anterior, eram todos demitidos. E um pouco antes de ser demitidos, eles quebravam tudo, punham fogo nos escritórios, era um horror, né, bagunçavam os arquivos. Isso travava muito a administração pública. Ninguém era concursado, agora não, agora nós vamos ter concursos públicos, carreiras, servidores do Estado brasileiro. Também vamos ter aqui a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, para determinar cotas de produção de açúcar, né? E também para ajudar os agricultores nordestinos, né? A elite agrária nordestina. E o IBC, Instituto Brasileiro do Café, para ajudar na política de defesa do café. A política de defesa do café consistia basicamente em diminuir o plantio, o governo continuava comprando os excedentes, até para não quebrar, né, a principal sustentação econômica do Brasil naquele momento, que era a produção de café. Então o governo continuava comprando os excedentes, queimando, jogando ao mar esses excedentes, tá? Só que estabelecendo cotas de produção por estado, né? Limitando o tamanho dos cafezais e proibindo o plantio de novos cafezais. Então tá, eu vou comprar esses excedentes, mas vocês, cafeicultores, vão ter que se adequar a algumas regras aí. Essa é a política de defesa do café implementada por Getúlio Vargas. Bom, se vocês lembrarem, a Revolução foi em outubro de 1930. E durante 1931, Vargas foi fazendo tudo isso aí. Só que em São Paulo havia uma indisposição muito grande com Vargas que vai começar a se tornar mais violenta, mais forte em 1932. A oligarquia paulista, que estava fora do poder, até hoje São Paulo paga muito caro por essa rebeldia, né? São Paulo contribui com 40%, 42% dos impostos do Brasil e recebe de volta da União 6%. Bem, mas enfim, nós vamos ter aqui a nossa oligarquia cafeeira, brava, indisposta, terrivelmente chateada com Vargas, e tinha saído do poder, tinha sido alijada do poder pela Revolução de 30. Até quem apoiou Vargas não tinha moral agora. E aí? Duas grandes reivindicações. Ó, primeira, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso aqui é aquilo que a gente estava vendo lá em filosofia, né? Quem é que é contra uma Constituinte? Né? Ninguém pode ser contra, né, votar uma nova Constituição, ainda mais num período em que não tem Constituição nenhuma, né? Isso aqui é sinônimo de ser um democrata. E no lugar do João Alberto, que era militar e pernambucano, a nomeação de um interventor que fosse civil e paulista. Tá? Vargas já tinha deixado claro que pela força ele não ia querer fazer nada. Os paulistas, então, naquele tempo a Avenida Paulista ainda não era o centro das manifestações, como hoje em dia, né? O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista sábado, só faltou querer invadir a Paulista, né? Parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo. Vamos para a Paulista. Não, naquele tempo, em 1932, o pessoal ia no centro de São Paulo, na Praça da República. Na Praça da República, tá? E aí, no dia 9 de julho de 1932, ocorreu uma grande manifestação lá na Praça da República, e nessa manifestação, os paulistas pediam a Assembleia Constituinte, interventor paulista e civil. A polícia de Getúlio Vargas disparou contra a população. E não foi bala de borracha, porque ainda não tinha sido inventada a bala de borracha. Foi bala de chumbo mesmo. O resultado, morreram 4 pessoas.
A gente fala aí em 4 estudantes, mas não eram bem estudantes, né? Um deles já tinha mais de 30 e tantos anos, outro não tinha nem 13 anos ainda, falavam que eram 4 estudantes de direito, né? Que deram origem depois à sigla do movimento, né? O MMDC, e são as iniciais do nome aí, ou do sobrenome, dos 4 jovens que morreram nesse ato, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A partir daí, os paulistas pegam em armas, né? Os paulistas vão para cima. Vargas isola o estado de São Paulo. Vargas isola o estado de São Paulo. Nós temos alguns confrontos ali em Itapetininga, Buri, né, na fronteira com o Paraná, Tapeva, e temos alguns Ourinhos, e alguns conflitos lá na divisa com Minas Gerais, né, no caminho lá para Santa Rita do Passa Quatro, aquele pedaço lá. Mas São Paulo não pôde, né, se manter na luta isolado, sem receber reforços e tal. São Paulo acaba perdendo. Você sabe que o Ribeirão Pires Futebol Clube, por exemplo, tem lá, até hoje, né, listas de ribeirão pirenses que se alistaram para lutar, né, na Revolução de 32. Tá? Tinha até um senhor que morava lá no José Mortari, na Vila Zampol, que tinha lutado lá. Bem, então, após 3 meses de luta, São Paulo acaba sendo derrotado. Tá? Quem saiu bem nessa daqui foi um político, né, o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros foi o encarregado de coordenar a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Quando acabou, então as pessoas passavam nas casas pedindo objetos de ouro, né, para os paulistas para financiar a guerra aí contra o Getúlio. Quando a guerra acabou, esse ouro, evidentemente, não foi devolvido para as pessoas. O Adhemar de Barros ficou com esse ouro para ele e fundou uma fábrica de chocolate chamada Lacta, né? Com esse ouro aí. O pessoal dizia que era ouro para o bem do Adhemar, né? Não ouro para o bem de São Paulo. E aí ele precisava de um produto para alavancar a venda. Ele pegou, sem pagar nenhum tipo de royalty, né, nenhum direito, o apelido do maior jogador de futebol daquela época. Seria, sei lá, hoje em dia como fazer chocolates Cristiano Ronaldo, sei lá, chocolates Messi. Né? Ele pegou e criou o chocolate chamado Diamante Negro, que era o apelido do Leônidas da Silva, né? Grande craque do time do São Paulo naquela época, inventor de uma jogada chamada bicicleta, né? E não pagou nada para ele. As pessoas compravam o chocolate Diamante Negro achando que estavam homenageando, né, o Leônidas da Silva. Mas enfim, aí a Lacta virou essa fábrica que a gente conhece hoje em dia. Bem, os paulistas são derrotados, mas como dizia Max Weber, esqueci o que ele dizia. Como dizia Max Weber, o que importa é o movimento. Você pode transformar uma derrota em vitória, uma vitória em derrota, depende do movimento, da legitimidade do movimento social. Estudamos hoje em sociologia, hein? Esse movimento extremamente legítimo, né, faz com que Vargas perceba que não dá para governar sem uma Constituição. E aí ele convoca uma Assembleia Constituinte em 1933. Ó, já passou 30, 31, 32, já estamos em 33. Pela primeira vez, hein? Voto secreto e voto feminino. As mulheres puderam votar pela primeira vez em 1934 aqui no Brasil. Tá? Além disso, o tenente João Alberto sai da interventoria, até porque o tenentismo tinha rompido com o varguismo, né? E Armando de Sales Oliveira, aqui, que era paulista, né, da elite paulista, assume como interventor. Tá? Inclusive foi o cara que criou a USP, Universidade de São Paulo. Quando vocês visitarem a USP ou quando forem estudar lá, vocês vão ver, chama-se Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira. Pois bem, então, também ficou definido que Getúlio iria ser escolhido indiretamente como presidente pelos constituintes e que deixaria o poder em 1938 com eleições diretas.
Aqui é um cartaz, né, é um cartaz da Revolução de 1932, né, mostrando aí homens e mulheres na luta, né, olha aqui, a bandeira do Brasil aqui atrás, então era uma luta nacional, embora São Paulo estivesse à frente dela, tá? Aqui nós temos os 4 jovens que morreram também, né, nem tão jovens, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, olha isso aqui, ó, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, o MMDC. E aqui o famoso cartaz de alistamento para a Revolução de 32, inspirado no Tio Sam, né, claramente, né? Aí embaixo estava escrito: você tem um dever a cumprir e tal. Pois bem, então a guerra de propaganda foi muito, muito grande nesse período aí. Aí o governo constitucional, o governo de 34 a 37, essa nova Constituição, eu me arrisco a dizer que foi a melhor Constituição que o Brasil já teve, a Constituição de 34. Tá? Ela foi tão boa que só durou 3 anos. Né? Excelente, excelente. Inspirada na social-democracia de Weimar, né, lá da Alemanha antes dos nazistas e depois da Primeira Guerra Mundial. Vargas, como eu falei, virou presidente. Em 38 ele ia deixar o governo, tá? Com eleições diretas. Mas será que ia mesmo? Nós vamos ver que não, né? Então, presidencialismo sim, só que com autonomia para os estados, a divisão em 3 poderes, tá? Com eleições baseadas em voto secreto para brasileiros de 18 anos, não 21, e após uma longa luta, viu, pessoal, foi assegurado o direito ao voto feminino, né? Porque ele não estava na Constituição. Agora ele foi para a Constituição, tá? O voto feminino. E uma coisa interessante, como o capitalismo estava entrando numa outra fase de acumulação, né, nós íamos começar a receber investimentos transnacionais, até por conta do horizonte político que o Vargas estava oferecendo a esses investidores, né, era preciso treinar mão de obra. Então, não dava mais para ter uma mão de obra analfabeta. Criou-se o ensino obrigatório de 4 anos, como dever do Estado. Foi a primeira vez que apareceu o ensino, né, a educação, como, digamos assim, obrigação do governo, pela primeira vez. Hoje em dia, o ensino fundamental ainda é obrigação do governo, né? São 8 anos, 9 anos, tá? O ensino médio, não. Bem, e aí também os primeiros direitos trabalhistas, né? Legislação ligada ao trabalho feminino, ao trabalho do menor, ao trabalho noturno, tá? E outra coisa muito importante, isso aqui, ó. A liberdade de associação e organização. Era possível falar mal do governo. Naquele momento, na conjuntura internacional, nós tínhamos uma polarização entre a direita fascista e a esquerda socialista. Essa polarização vai se refletir nas forças políticas de oposição a Getúlio Vargas dentro do Brasil. Então, as forças de direita conservadoras se aglutinam em torno da Ação Integralista Brasileira, né, A e B, a turma do Anauê, né, liderados pelo Plínio Salgado, tá? Que depois teve que fugir do Brasil, inclusive. Ele, inclusive, deixava um bigodinho para ficar parecido com o Hitler, né? Eles se assumiam fascistas. O Hitler falava Sieg Heil, os nazistas, né? Os nossos aqui falavam Anauê, em Tupi-Guarani, você é meu irmão, né? Ou irmão, né? O Hitler tinha lá os camisas pardas, Mussolini os camisas negras, né? E os brasileiros os camisas verdes. Conservadores até a medula óssea, né? Defendendo aí valores da tradição, da família e da propriedade, associados ao que havia de mais retrógrado na sociedade brasileira, tá? Esse grupo em 36 vai tentar dar um golpe, atacando o palácio do governo, e o Vargas, que estava lá dentro, inclusive trocou tiros com eles e tal, eles acabaram sendo presos. O outro grupo, à esquerda, era a ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo ex-tenente, agora convertido ao credo comunista, Luiz Carlos Prestes, com aquelas plataformas típicas da centro-esquerda, da esquerda, né? Reforma agrária, distribuição de terra para quem quer trabalhar,
não pagamento da dívida externa, controle das fábricas, campos, etc., pelos trabalhadores. Esse grupo, em 1935, tenta tomar o poder, né? Em Pernambuco, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, mas acabam sendo, a intentona comunista de 1935, eles acabam sendo presos e derrotados. Inclusive o Luiz Carlos Prestes, que estava escondido, é preso também. É preso também, né? Tinha um cara que sabia onde o Luiz Carlos Prestes estava escondido com a esposa dele, a Olga Benário. Olga Benário Prestes, né? Alemã, de origem judaica e ideologia comunista. Não é à toa que Vargas extraditou essa moça, mesmo essa mulher, mesmo estando ela grávida, né? E ela vai morrer nos campos de concentração nazistas lá, onde ela é colocada. A filha sobrevive, né? A filha dele sobrevive, está por aí até hoje. É uma historiadora da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada Anita Leocádia Prestes, né? Filha do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário. Bom, para descobrir onde estava Luiz Carlos Prestes, torturaram barbaramente esse cara que sabia aonde ele estava. Mas, barbaramente, o que eu quero dizer é o seguinte: amarraram ele, pegaram um fio de cobre, descascaram o fio de cobre, enfiaram na uretra dele e acenderam um maçarico do lado de fora do fio. Você imagina a dor que esse homem sentiu. Ele entregou onde estava o Prestes, a mulher do Prestes, o papagaio do Prestes. Você não entregaria? E depois, por conta do trauma dessa tortura, inclusive ele se matou na cela. Bom, e aí o Prestes é preso e fica incomunicável até 1946, sem receber visitas, sem receber advogado, nada. Bom, aí, se você pensar bem, em 35 Vargas eliminou a oposição à esquerda, em 36 ele eliminou a oposição à direita. Não tem mais ninguém para fazer oposição a Vargas. Nenhuma organização de oposição pode fazer frente a Getúlio Vargas. Então, o que vai acontecer? O Vargas propõe para os seus assessores, fala, acho que eu vou dar um golpe, viu? Mas, presidente, não tem nenhum motivo para o senhor dar golpe, nem oposição o senhor tem. Aí ele pede para um cara chamado Olímpio Mourão Filho, que depois vocês vão ouvir falar nele de novo. O apelido dele vai ser Vaca Sagrada. O Vaca Sagrada, Olímpio Mourão Filho, ele fala, presidente, deixa comigo. Ele elabora um plano que nunca existiu de fato, né? Como se os judeus, associados aos comunistas, quisessem tomar o poder. É o fictício plano Cohen. Cohen, vocês sabem, é um sobrenome de origem judaica, né? Então ele aproveita o antissemitismo, aproveita o anticomunismo e tal, né? E diz que os judeus estão prestes a tomar o poder no Brasil. É o plano Cohen. E ele usa essa desculpa idiota, esfarrapada, vai ao rádio e em novembro de 1937 dá o golpe do Estado Novo, instaurando um governo ditatorial em que ele vai permanecer como presidente até 1945. E aí realmente vai fazer o processo de centralização, etc. Tá? Então, essa foi a desculpa. Se não tem motivo, a gente inventa. Se não tem notícia, a gente inventa, né? E aí, o plano fictício do Olímpio Mourão acaba passando como verdade e Vargas assume o poder no Brasil. Tá? Bem, temos aí uns exercíciozinhos para dar uma olhada. Quer ver? São só esses dois exercícios. Ó. A Justiça Eleitoral, também criada em 32, né? Como parte da reforma do processo eleitoral incentivado pela Revolução de 30. Porque vocês se lembram que antes o voto era aberto, né? Não tinha justiça eleitoral, tinha a Comissão de Verificação de Poderes, tá? Que era nomeada pelo governo que tinha vencido a eleição, para fiscalizar se a eleição tinha sido honesta. Bom, sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune a influências dos mandatários. Ótimo, desde que houvessem eleições, né? A partir de 37 não vai ter mais eleição.
Em relação ao regime democrático no país, em 34, a instituição analisada teve o papel de combater fraudes eleitorais sistemáticas nas apurações, que eram muito comuns durante a República Velha, né? Quando os mortos votavam, etc. Tá? Aí nós temos aqui uma imagem, né? E nessa imagem tem o cara dizendo ali: haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? Olha que preconceito, né? Bem, na imagem de 1930 há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, tá? Uma crítica, o partido mulherista, como se as mulheres, né, primeiro, não tivessem o direito de votar, segundo, não devessem ter representação e representantes para a eleição, para garantir, né, os chamados direitos femininos, além da igualdade, obviamente. O que está sendo criticado aqui é a obtenção de participação eleitoral, né, o direito de voto pelas mulheres. Tá? Nós nunca. A sociedade brasileira é uma sociedade muito difícil, uma sociedade machista, uma sociedade muito complicada. Bom, essa então foi a nossa aula sobre o Vargas. Agora, amanhã nós vamos ter a aula de geografia, não é? A aula de geografia que vai falar sobre geopolítica ambiental. E eu vou pedir uma atividade amanhã de geografia. Então não percam a aula às 7 horas, hein? Vai ter a explicação e um tempo para vocês fazerem a atividade que eu vou pedir, tá? E depois, na quarta-feira, vamos ter aula de História Geral, que vai falar sobre Imperialismo 2, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não deixem de fazer os exercícios de filosofia e sociologia, tá? Tchau, tchau. Professor, Oi. só tem atividade de filosofia e sociologia para fazer? Eu sou um cara que defende o bom senso. Só filosofia e sociologia, dediquem-se a ela para que segunda-feira a gente possa explanar bastante, discutir bastante aí a questão filosófica, tá? Manda as atividades de filosofia e sociologia assim que estiverem prontas. Ok? Falou, tchau, tchau, gente. Até amanhã.